Tá no ar? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast NeoSapiens, o podcast que desafia, transforma e inspira. Eu que vos falo, sou Sidney Costa, um dos hosts desse canal, e divido essa bancada com meu brother, meu irmão de todas as horas, ele, Marcelo Menino. Como é que você tá, meu brother? Melhor. Hoje... que bom. Isso é bom ouvir de você. Hoje você tá atacado, né? Tô na raiva. Tá alimentado, mamadjama. Mamadjama, macarrão. Então. Hoje vai ser um episódio daqueles, né? Que promete, dentro daquela nossa proposta para o ano de 2024, de trazer convidados que pudessem, de uma certa forma, aprofundar mais, né, tudo aquilo que a gente traz para vocês e seguir uma sequência, né, lógica necessária para aquilo que a gente se propôs aqui, né, irmão? Verdade. E o legal que hoje, o que eu mais me impressionei é que essa convidada, o Lucas não está mostrando ainda não, né? Essa convidada... Já tá dando spoiler. Ela tem a excelente capacidade de pegar um assunto que é tão complexo, né? Que a gente fala de espiritualidade, expansão de consciência e tal, e falar isso numa linguagem tão acessível, assim. Didática. Né? Didática. É o que você não tem, nem eu. Exatamente. Ela tem muito. E de maneira impressionante. Eu também me impressionei muito. Num primeiro momento, eu até me assustei. Sincero. Bem-vinda, Kátia Simeonato. É um prazer ter você aqui. É uma honra. A gente já nos bastidores conversou bastante aqui. Quanto mais você fala e quanto mais a gente se conecta, eu fico mais impressionado. E de vez em quando sem fala. Para aquilo que você me responde ou para aquilo que você introduz uma perspectiva. E eu fico, né, irmão? Eu fiquei ali algumas vezes, uma hora e meia, almoçando. De vez em quando, e é bem difícil as pessoas me deixarem assim, sem fala, sem eco. Só assim, cri, 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 cri. E você? Exatamente. Kátia, seja bem-vinda. Assim, meu espírito é muito grato e muito satisfeito de ter a oportunidade de te conhecer assim pessoalmente e de ter você aqui com a gente para essa conversa que vai ser maravilhosa. Olha, eu estou super feliz. Como eu disse, sentei aqui e falei assim, nossa, que divertido. Estou me divertindo muito. É a primeira vez que eu venho a um podcast. Primeira de muitas, então. E pra gente é uma honra. E você me perguntou, né, Sidney, por que você escolheu? Nunca foi no podcast? Por que você disse sim pra gente? E eu respondi, por causa do nome. NeoSapiens, que ótimo esse nome. A gente... É coisa de marqueteiro, né, cara? Kátia, eu vou te falar. Foi de inspiração. Não foi... A gente se debateu muito e quando a gente queria um nome que tivesse definido nele, em si, o propósito, que era efetivamente a nossa busca, os nossos questionamentos, e para o novo que estaria do ser humano para a Terra, né? E para a gente é maravilhoso saber que esse nome foi um dos motivos que fez com que você viesse até a gente, no nosso encontro. Eu te falei no almoço, né, que um grande livro para mim que me transformou e me fez de fato ir para o mundo, que na época se chamava O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, hoje se chama um Novo Mundo. Isso. É isso, né? Um Novo Mundo. Não, tem o Novo Mundo e também tem o Poder do Agora. Mas não, eu tô falando é o Novo desse, Mundo. É o Novo Mundo. Isso. Então esse novo aí, né? Que está no seu nome, o Neo. Isso. Será que esse novo é novo mesmo? Olha, tá vendo aí como é que eu fico com você? Não faz pergunta pra gente, não. A gente que tem que fazer. A gente tá aqui pra pergunta. Ah, tá bom. Vou me comportar. Eu vou falar qual é o meu desejo para esse episódio. Tá. É que ele role como um jazz. Nossa, a coisa que eu mais gosto é jazz. Como a sua equipe fala, né? Para Vamos no rolar jazz. ali natural, fluido, orgânico. Deixa ele rolar, deixa ele fluir. E sem hora para acabar, né? Bora? Bora? Estamos em casa, né? Eu preciso fazer a apresentação dela. Por mais que milhares de pessoas já conheçam, eu vou pedir já desculpa, como sempre, pro meu inglês. E aqui tem bastante, tá? Porque ela vem de uma formação bem pesada, com grandes mestres. E eu vou ter que
produzir aqui o nome deles, né, Marcelo? Vamos lá que a gente te ajuda. Me ajuda não, a Kátia ajuda a gente. Kátia é professora de expansão da consciência, terapeuta e líder de retiros em todo o mundo. Com mais de 22 anos de dedicação aos campos da espiritualidade e da consciência, ela tem guiado milhares de alunos por meio de cursos, retiros e mentorias. O que a torna ainda mais notável é que Kátia é a mente brilhante por trás do método de reorganização interna. Ela construiu o maior canal brasileiro de expansão da consciência no YouTube, com mais de 1 milhão de inscritos e 500 vídeos inspiradores. No final a gente vai colocar lá na descrição, né, irmão, o endereço. Além disso, Kátia possui uma sólida formação acadêmica, sendo graduada em artes visuais pela USP. Sua busca pelo conhecimento a levou a realizar uma pós-graduação em nutrição espiritual com o renomado Dr. Gabriel Cousens. Kátia é a única no mundo autorizada pelo Dr. Cousens a conduzir o transformador programa Ponto Zero, 21 dias para a transformação. Ela também é aluna dos mestres espirituais globais como Howard Wills, Byron Katie, Jess Mohin e Patrick Ziegler. Tendo estudado em mais de 15 países e obtido diversas certificações como terapeuta holística. Contudo, para Kátia, o verdadeiro valor está no processo de expansão e na busca por uma paz profunda, algo que ela encontrou e deseja compartilhar conosco. É o que a gente quer. E o tema desse episódio é liberdade. Uma palavra tão curta, mas com um conceito extremamente profundo, né, meu irmão? O que é ser livre? O que é liberdade? O que é ter liberdade? Ela simplesmente está aqui no plano material ou na consciência, né? Quando eu penso em liberdade, eu penso em Mandela, eu penso em um monte de humanos que passaram por condições de prisão, mas também penso em pessoas simples, desprendidas do dia a dia, né? De questões materiais, substanciais, de relacionamento e sentimento. Mas como você está atacado hoje, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta e vou pedir, Kátia, eu sei que você tem todo o preparo do mundo, mas cuidado com esse cara aqui, que ele vem com aquelas perguntas, sabe? Que vem capciosas e tal. Não. Mas vai, tá contigo. Não, tá tranquilo. Kátia, para se ter liberdade, necessariamente a gente precisa expandir a consciência? Sim. E você quer que eu desenvolva esse tema? Ok. O que nos prende? Será que são grades numa prisão? Será que é algemas assim reais? Eu me lembro assim, eu tinha acho que 16 anos quando eu ouvi a história de Giordano Bruno. Giordano Bruno, que na Idade Média era um cientista, um filósofo, e ele foi preso pela Inquisição, foi colocado num porão, e esqueceram o senhor Bruno lá dentro durante muito tempo. E quando o retiraram de lá, ele saiu inteiro. Não saiu degradado como outros prisioneiros, não saiu deprimido, não saiu nem sequer doente. E nessa inteireza, ele se dirigiu à fogueira onde ele foi queimado. Esse homem estava preso? Eu pergunto. Ou então a gente pode pensar também, né, no Paulo, que era Saulo, que também ficou preso pelos romanos e vivia numa prisão romana, numa catacumba, não é? E ainda assim ele tinha conversas com os seus carrascos e falava do perdão e do amor e da paz. Esse homem estava preso? E daí eu penso numa pessoa que, como nós, né? Uma pessoa comum aqui no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, aqui um brasileiro qualquer, que por qualquer motivo diz assim, eu gostaria de tal coisa, mas eu não posso, mas eu não consigo. Esse homem é livre? Então, o que a gente precisa para sair desse estado do eu não posso
para aquele estado de que, mesmo aprisionado, eu sou livre. Que distância é essa? Então, o que de fato nos prende? Eu acredito que a única resposta para isso, né, o que nos prende são os nossos pensamentos. O que nos prende são as nossas ideias. É aquilo que a gente se diz: isso eu não consigo, isso não é para mim, isso eu não mereço, isso eu não posso. Eu não sou essa pessoa, esse não é o meu momento. Essas frases prontas, né, que a gente se diz, essas são as prisões. Então você me pergunta, a gente precisa de expansão da consciência? Precisa. E o que é a consciência, né? É esse elemento que um dia acorda e fala assim: eu não posso? Por quê? E quando ela se faz essa pergunta, né? Por quê? Qual é o sentido disso aqui? E nesse acordar, a consciência começa a fazer uma caminhada. A caminhada mais longa que uma pessoa faz na sua existência. Sabe qual é? O maior percurso que uma pessoa percorre. O percurso para dentro de si? Então, um filósofo francês, radicado nos Estados Unidos, né, chamado Thomas Merton. Os franceses pronunciam um pouquinho diferente, mas ele disse que a maior distância que um ser humano percorre é a distância entre sua mente e o seu coração, para dentro de si. Então, quando a gente fala, às vezes, expansão da consciência, a gente está pensando numa coisa assim que vai para fora e cresce aqui em cima, né? Não. É uma expansão diferente. É uma expansão para dentro. E aí eu encontro esse outro eu, essa outra coisa, que é o nosso mistério. E aí, quando eu encontro essa outra coisa, que a gente estava começando a falar aqui do neo, né? Esse novo, que talvez não seja tão novo assim, talvez tenha sempre estado aí, mas eu não sabia. Quando a gente encontra isso que a gente chama de expansão da consciência, aí a gente encontra um grande presente, que é a liberdade. E interessante essa questão da liberdade, porque geralmente as pessoas falam: é muito fácil você dizer isso porque você tem todo o recurso necessário ali, está tudo bem com você, você não está enfrentando uma doença, você não está enfrentando uma pobreza extrema ou uma depressão, ou seja lá o que for. Mas, brother, outro dia eu vi um Reels do Elon Musk, o Elon Musk reclamando que se sente solitário. Então, se tá ruim para ele, meu irmão, Tá ruim pra né? todo mundo, né? E eu percebo isso, assim, porque uns estão presos, nós estamos ou presos na escassez ou presos na luxúria, né? Mas o ponto de tudo é que, é o que você comentou da mente, de que daí essa necessidade de expansão da consciência, porque não tem nada que existe de material ou que existe nessa jornada da vida que vai nos desprender, né? Então, você pode ser rico ou pobre ou na situação que tiver e você não tem liberdade, né? Porque geralmente as pessoas olham as pessoas que têm recurso e falam: pô, a pessoa está viajando e tem e tal. E quem posta infelicidade no Instagram? Eu conheço bem poucos. Que 99% vai postar a felicidade, né? E como você vê isso? O caminho é mais fácil para quem tem, o caminho é mais difícil para quem não tem. E você que já teve contato com milhares de pessoas, a busca é a mesma, né? De você ver pessoas que não têm muito recurso e outras que têm muito recurso, nessa angústia de se sentir livre? A busca é exatamente a mesma. Eu ouso dizer que é mais fácil para o cidadão comum, para o mediano, né? Existem pessoas que estão em grandes desafios, né? Um país em conflito, um país com a fome. Eu não estou falando ainda desse lugar. Eu estou falando de nós, das pessoas comuns. E por que é mais fácil? Um dia, acho que foi em 2018, eu gosto muito de contar essa história. Eu estava no Havaí,
eu fui lá encontrar um dos meus mentores, que é o Howard Wells, que mora lá na ilha de Kauai. E minha filha Gabriela estava comigo. E eu estava com 2 pessoas da minha equipe, que a gente conversava antes, o Rafael e a Fernanda. E a gente foi lá fazer uma entrevista com o Howard Wells. Aluguei uma casinha. E a casinha era toda decorada, assim, estilo havaiano. Linda. E o nosso vizinho, ali da casinha, era um astrônomo. E ele tinha um telescópio que a gente podia ver os anéis de Saturno. Nossa. E podia ver muita coisa. Era a coisa mais incrível. E o Havaí, sinceramente, é o paraíso na Terra. Então, ali a gente gravou com a Howard Wells e no outro dia eu falei, vou fazer aqui uns vídeos para o YouTube. Então, sentei ali e tal. Rafael botou as coisas, a Fernanda na câmera. E eu parei por um instante e falei assim, gente, como eu vim parar aqui? Porque eu nasci em São Bernardo do Campo. Numa rua que de um lado da rua eram as casas de alvenaria, assim, e do outro lado era uma comunidade muito pobre. Não tinha esgoto, não tinha água encanada lá nos anos 70. As criancinhas andavam nuas pela rua, todas sujas, vinham tocar na nossa porta para pedir o pão de ontem. E na minha infância eu sofri abuso, periodicamente, de uma pessoa que era um amigo da família. Meu pai ia lá e o cara me abusava. Grave. Então eu tinha assim uns 10 anos, assim, eu pensava, por que o sofrimento existe? Por que o sofrimento existe para mim? Por que o sofrimento existe para o meu pai, que trabalha numa oficina mecânica que era no quintal de casa, sozinho, das 5 da manhã até o anoitecer? Por que o sofrimento existe para minha mãe, que reclama limpando a casa o dia todo? Por que o sofrimento existe para essas pessoas aí do outro lado da rua? Eu tenho o que comer, mas eles pedem o pão de ontem. Então, desse lugar, que eu era criança, nasci ali, eu fui parar naquele outro lugar. E naquele dia ali, com a câmera apontada para mim, foi a primeira vez que eu me dei conta e falei, como eu vim parar aqui? O que me trouxe aqui? O que me levou lá não foi dinheiro. Uma pessoa comum vai pensar, o que te levou lá foi uma conta bancária. Olha, faz parte, você tem que ter dinheiro para uma passagem aérea, uma câmera, alugar uma casa. Mas o que me levou lá não foi o dinheiro. Porque eu sei de muita gente que tem dinheiro e que não faz isso. O que me levou lá não foram as condições sociais. Nem foram as escolas que eu estudei. Eu estudei em escola estadual, depois fiz lá uma faculdade, mas também não foi isso. O que mudou a minha condição foi uma condição interna. Foi uma pergunta. E a minha pergunta era, por que o sofrimento existe? Mas não basta a gente perguntar, porque essa pergunta move uma pessoa. Tira ela do lugar. Mas ela não é suficiente. Porque você pode perguntar por que o sofrimento existe e se sentir vítima dele. A minha pergunta é, por que o sofrimento existe? E como que eu saio dele? O que nos move em direção à liberdade são perguntas. E a gente pergunta e busca essa resposta. E quando é dito, nas escrituras sagradas, pedi e recebereis, eu realmente acredito nisso. Mas começa a pedir uma resposta. Começa por aí. Fantástico. É interessante, Kátia, é que eu também saí de uma condição que não vou fazer nenhum tipo de régua de medição, né, Marcelo, que a gente sabe que não cabe, mas também saí de uma condição e também consegui dar os saltos quânticos que as pessoas falam, se for falar em questões materiais ou em questões de realização, ou em questão daquilo que é sucesso, que nem tem a ver com coisas materiais, né? Depois a gente descobre isso. E eu parti dessa pergunta.
porquê e fui buscar essas respostas. E eu levei isso comigo durante muito tempo, trancado aqui. E quando você coloca aí dessa forma, eu vejo, nossa, faz total sentido, né? Eu pensei que isso era comigo, pensei que só foi comigo que aconteceu isso. E te agradeço por esse insight, por essa ficha que caiu, porque para mim eu fiquei aqui num estado, num êxtase. E eu queria pegar um gancho. Você falou que não estava falando da liberdade na condição de um país em guerra. E me veio nações, me veio comunidades, me veio grupos de pessoas com o mesmo interesse, um senso comum. E a gente vê em bandeiras a liberdade sempre almejada. A própria bandeira de Minas, né? Liberta-se, que será também a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. E um povo, um conjunto de pessoas, como é possível mudar uma realidade sabendo que se cada um precisa fazer a sua parte antes de mais nada, porque a liberdade almejada, qual é? Como se chega? Né? E precisa se tornar um Neo Sapiens, uma população de novos, ou de antigos, ou do que já tem dentro de si para isso. Isso me leva à Palestina, me leva à guerra hoje que a Ucrânia está passando, em que povos massacrados pedindo tão somente pela sua liberdade de ir e vir, né? E aí é um outro padrão de liberdade. É um padrão de liberdade conquistado, tomado na marra, né? Eu queria entender isso, essa liberdade de consciência coletiva. Como se conquista isso? Como que uma nação pode mudar a chave? É possível? Será que a gente tem resposta para isso? Me dá aqui sua mão. Tem que falar aqui no microfone, né? Então, olha, se a gente ficar dando a mão assim por um tempo, agora você está sentindo a minha mão, né? E se a gente ficar aqui 2 horas de mãos dadas, o que vai acontecer? Vamos nos tornando um. A gente vai perdendo esses limites aqui entre nós. Que a gente vai deixando de sentir onde que eu termino e você começa. Não é assim? Então, se eu cuidar bastante de mim e me tornar esse Neo Sapiens e ficar de mão dada com você, o que vai acontecer? Eu vou começar a entrar no teu campo. Então, é dito que Gandhi disse assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase é atribuída a ele. E é nisso que eu acredito. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mas como é que eu implanto a mudança que eu criei em mim no mundo? Aí a gente vai entrar mais um pouquinho, vamos dar um passinho mais fundo aí na sua pergunta, né? Eu acredito que vocês dois, né? Todos nós, a gente faz coisas na vida que a gente acha certas. E a gente tem dentro de nós, né, no nosso campo mental, uma lista de coisas que eu gosto de chamar que é o nosso grande livro do certo e do errado, na nossa cabeça, que a gente diz, esse tanto de coisas aqui são certas. E esse tanto de outras coisas aqui são erradas. E eu procuro pautar a minha vida no certo, naquilo que eu acho certo. Mas será que o meu certo da minha cabeça e da minha cultura e do que eu vivi é o mesmo que o seu? Será? O que você acha? Pode ser que não, né? E a gente vê isso cada vez com mais facilidade, né? Mesmo aqui no Brasil, nas mudanças radicais, assim, de divergências de opiniões. Hoje em dia, as opiniões políticas estão assim radicalmente divergentes.
e estão em guerra umas com as outras, não é? Então, quando eu acho que o que eu sei é certo e o que você sabe é errado, e vice-versa, como a gente convive? O que acontece com a gente aqui? A gente briga, a gente fica em guerra, porque eu quero impor a minha ideia, porque ela é certa não só para mim, mas para todos, é o que eu acredito, e vice-versa. E esse mesmo conceito existe dentro de nós. Então, isso que a gente vê fora, existe dentro de nós. Por quê? Você nota a guerra dentro de você? Os conflitos internos. Né? A gente tem conflitos internos. Por exemplo, aquilo que eu fiz e me arrependo. Ou aquilo que eu não fiz e me arrependo. Ou aquilo que eu não consigo fazer e acho que deveria. Ou aquele jeito que eu vivo com meu marido, com meu filho, com a pessoa próxima. Isso me traz o conflito interno. Eu estou em guerra dentro de mim. Então, quando eu dou a mão para você e a gente se toca de novo, você sente a minha guerra e eu a sua. A gente compartilha as nossas guerras internas. E se a gente for viver junto, o que eu tenho dentro de mim vai aparecer aqui e de você vai aparecer aqui. E a gente vai brigar. Nas mínimas coisas ou nas grandes coisas. E eu não sei o tamanho dessa guerra que a gente vai fazer. Não é? Mas e se eu resolver, de alguma maneira, com a minha pergunta, por que o sofrimento existe, como é que eu faço para sair dele? E se eu resolver que eu vou começar esse trabalho dentro de mim? E não fora. Eu vou ficar em paz dentro de mim. E eu vou desfazer as minhas guerras internas. Por enquanto a gente só está aqui na teoria, mas eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de coisa prática. Dissolver essas guerras internas. Então eu entro em eu mesma no estado de paz. E daí quando a gente se dá a mão e a gente compartilha nosso campo, numa casa, por exemplo, uma casa, uma pessoa apenas que encontra a paz contagia a família. E a família entra em paz. Eu tenho muitos exemplos disso entre alunos, mentorandos e tal. A paz é transmissível. Por incrível que pareça, mais que a guerra. Então, você pergunta do coletivo. A gente não pode impor nada ao coletivo. Isso é impossível. Impor algo ao coletivo é determinar a guerra. Mesmo que o coletivo seja 2, 3, 4 pessoas que moram na mesma casa. Mas quando eu sobre mim me transformo e tenho paz, essa paz prevalece. Assim o coletivo se transforma, a partir do indivíduo. Quando eu tinha 12 anos, eu falei que eu tinha aquela pergunta, né? Como é que eu faço para sair do sofrimento? Eu morava em São Bernardo. Então, o que tinha lá em São Bernardo? Movimento trabalhista. Nasceu ali. Então, eu tinha 12 anos, comecei a ouvir aquela coisa toda, porque o Brasil tem uma dívida externa, porque o Brasil isso e aquilo. Nossa, a gente tem que resolver esse negócio. E as crianças do outro lado da rua que estão passando fome. Eu tinha 12 anos, eu entrei num partido socialista lá em São Bernardo. A pirralha com os marmanjos barbados, assim, né? E comecei a escutar tudo aquilo que eles diziam, da revolução necessária. E fui em diversas reuniões deles. E tinha 12 anos, ficava olhando aqueles caras todos discutindo. E o que eles queriam? A guerra. E eu, com a minha cabeça de criança, eu falava assim, mas não é para sair do sofrimento? Por que vão fazer mais? Não, esses caras não sabem o que estão falando. Foi aí que eu comecei a achar que a questão era individual. E eu acredito que eu tenho dedicado a minha vida a esse propósito. A transformação do indivíduo para que a gente transforme o coletivo. Fantástico, irmão. Kátia, e nesse processo de guerra interior, qual foi a guerra mais difícil para você de vencer? Foi a guerra da carência. Que todos nós enfrentamos.
Eu tive uma EQM. Quiser eu conto, quer que eu conte? Sim, por É legal? favor. Sim. Eu até no vídeo dei um spoiler, falei que a gente ia perguntar sobre isso para você. Porque para eu falar o que eu vou falar, eu preciso explicar de onde que isso vem. Vamos passar né? pela IQM. Então, eu virei workaholic uma época da minha vida. Eu acho que eu até ainda sou um pouco, mas hoje em dia eu sinto mais prazer com outras coisas, né? Mas para mim, essa coisa da transformação do indivíduo era uma questão de honra, assim. Eu tinha que me transformar e carregar todo mundo junto. Então, trabalhava, acordava super cedo, começava a atender cliente às 7 horas da manhã, fazia retiros para mim, para os meus mentores que vinham ao Brasil, organizava tudo, organizava na Argentina, andava pelo mundo, trabalhava muito. Um belo dia, fiquei doente. Peguei uma gripe, dessas que te derrubam. E fiquei de cama. Aí o Rafael e a Fernanda, que estão comigo há quase 12 anos, chegaram em casa. Eles eram do interior de São Paulo, chegaram em São Paulo para a gente fazer vídeo para o YouTube. E eu doente de cama. Esperaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, dormindo lá em casa. Terceiro dia eu falei assim, não dá mais, eu preciso levantar e filmar. Que história é essa? Aí liguei para um amigo meu, médico, falei, ô Zé, me dá aí um levanta da tumba aí, qualquer coisa. Ah, tá, vem aqui, a hora que a secretária foi embora, acabar os pacientes, você vem aqui, eu vou te botar num sorinho, vai ser ótimo, fiz isso. Então, fui lá pro consultório dele, só nós dois, me botou num sorinho, botou lá uma vitamina C, beleza. Então, ó, vitamina C correu bem, está sendo melhor? Tô. Vou pôr outras coisinhas aí para dar um up, tá bom. Botou segundo sorinho. Começou a correr assim, parecia um ácido correndo dentro de mim. Eu gritei, assim, ele veio, tirou, tentou passar outra coisa, tá. Eu era alérgica a uma das substâncias que ninguém é. Isso não existe, é um negócio que chama bio-PQQ. Ok. Sei lá que reação que deu no meu corpo, eu comecei a sentir choque. Parecia que eu estava sendo eletrocutada. Eu tinha umas contrações, assim. E eu fiquei em pânico. O médico também nunca tinha visto aquilo que estava acontecendo. E então tinha umas contrações, eu comecei a perder as funções de controle do corpo. De bexiga, de intestino. Imagina a situação. Caramba. E eu sentia muito calor, eu fiquei quente. O médico começou a tirar minha roupa, eu toda suja, me jogou numa maca. Coitado, o cara sozinho ali. Falando, eu vou te botar no oxigênio, vou te não sei o que lá. Ele começou a fazer várias coisas, eu tinha esses choques. Mas eu sei que o negócio foi intensificando. Uma hora contraiu tanto que eu não respirava. Bom, e dor de choque. Junto com as dores, a minha cabeça entrou em parafuso. Porque eu ficava assim, o que ele me deu? O que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo nada. Eu vou morrer. Esse médico não sabe o que está fazendo. Como ele é responsável. Um monte de julgamento. Um monte de projeção. Um monte de tentar entender o que estava acontecendo. Loucura. Cabeça a milhão. Mas nisso, eu parei de respirar. De repente, a dor passou. E o teto estava aqui, ó. Aí eu vi o teto ali. E fiz assim, ó. E o médico lá embaixo. Conclusão, eu morri. E daí eu passei, sei lá, 20, 30 anos estudando espiritualidade, né? Aí você vê que morreu. Falei, não vou ficar dando mole aqui, não. Kátia, vá para a luz. Foi um comando que eu me dei. E daí eu vi uma coisa assim, vindo na minha direção. Era a minha vida. Vi minha vida, assim. Aí aquilo passou igual um filme, assim. Não um filme assim, um filme assim. E aí eu voei. E tinha uma luz lá no fundo. Entrei dentro da luz. E eu fiquei ali na luz. Fantástico. Amor. Amor, 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 amor. Paz. Inexplicável. Daí eu escutei uma voz que disse assim, volte para o seu corpo e você vai ficar bem. Daí eu respondi para a voz. Falei, não, já estou bem.
Volte para o seu corpo que você vai ficar bem. Aí eu caí, assim. Não tinha discussão com essa voz, sabe? Caí de volta no corpo, de volta para a dor, de volta para aquela situação toda igualzinha, com a cabeça vazia. Em paz. O médico apavorado, eu em paz. Eu dizia para ele assim, tá tudo bem, Zé. Vai passar, já vai passar. E a gente esperou. E passou. E a voz continuou a falar comigo dentro da minha cabeça. Repetindo várias frases. De novo e de novo. E dizia assim, pare de tentar salvar todo mundo e salve-se a si mesmo. Pare de cuidar de todo mundo e cuide de si. Volte para casa. E repetiu isso, e ficava um eco. Bom, eu saí dali, eu fui para um hospital, eu fui para uma farmácia, eu fui comer. E eu cheguei em casa 10 e tanto da noite. Cheguei lá com aquela informação na minha cabeça ali. Bom, volte para casa. Onde que é a minha casa? Eu vou falar, o ser humano é um ser ignorante, viu? E eu repito isso muitas vezes, eu não sei nada, eu sou um poço de ignorância. Então, volte para casa. Eu fiquei pensando, que casa? Ah, eu acho que é um lugar para alguém me cuidar. Quero ser cuidada. Então, eu tinha um namorado que morava longe. Fui lá, reservei uma passagem para a casa dele. Falei, é isso que eu quero ir para essa casa que alguém me cuide. Oi, amor. Aconteceu isso assim, assim, assim comigo. Eu quero ir para casa. Você pode cuidar de mim? Ele disse assim, olha, eu sinto muito o que aconteceu com você, mas não. Aliás, esse relacionamento já não significa muito para mim e a gente vai terminar aqui. E eu fiquei ali sentada no sofá da minha casa até amanhecer. E na ocasião eu dizia assim para mim, eu me sinto em um mar de pontos de interrogação. Bom, essa história continua, mas eu vou pausar aqui para responder sua pergunta. Essa foi só a introdução. A gente vai lá para Deus, para esse lugar de absoluta paz e amor, êxtase. E eu acho que esse é quem nós somos. E isso é de onde a gente vem. Então eu fiquei imaginando assim, que desse lugar um dia eu saí, não sei por que razão, e vim parar aqui. Aí eu fui parar lá em São Bernardo, filha do Edson e da Luzia, mecânico e dona de casa, naquela confusão, oficina mecânica, barulho, rádio ligado, cachorro, gato, papagaio, um monte de gente na mesma casa, criança pedindo pão. Os meus pais, por melhores que tenham sido, meu pai foi um lutador e minha mãe também, eles não me deram o amor de onde eu vim. Nem os seus. Nem os seus, nem o do Lucas, ninguém, nem eu para as minhas filhas. Impossível. Então, essa consciência pequenininha, recém-chegada, vem daquele lugar e chega nisso aqui. Vem do amor incondicional e unidade e chega no amor condicional e na divisão. Então, a gente é dotado de uma carência visceral. E a gente, desde cedo, pede para os pais esse amor que eles não são capazes de dar, nem ninguém é. E a gente passa a vida buscando alguém que dê esse amor. Então, não são os pais. Ah, meus pais não me deram. Eu sou assim porque foi minha educação. Ah, então, eu vou buscar nas relações. E a gente sai de uma relação e entra noutra. E a resposta é a resposta que o meu namorado me deu na época. Sinto muito.
Eu não tenho. Eu não vou cuidar de você. Ninguém vai. Então, a minha grande dificuldade, e eu aposto qualquer coisa que é a tua também, é essa falta, é essa carência. E isso nos aprisiona. Porque por causa dessa carência, a gente faz acordos com pessoas até, isso totalmente inconsciente, de que eu vou te dar, mas eu quero receber também. Eu vou te dar atenção, vou te dar carinho, eu vou te dar minha presença, eu vou te dar meu dinheiro, meu tempo, minha vida, eu vou te dar o que você quiser, mas o que eu estou querendo de volta? Aquele amor, que eu não vou achar nunca. E aí eu cobro de você. Mas como assim você não me dá? Estou te dando tudo. E vice-versa. Então, esse é o desafio. Temos vários outros, né? Mas esse é visceral, assim. E aí é só quando você aprende que não dá para salvar ninguém, que não dá de verdade para cuidar de ninguém, que a gente tem uma pessoa na nossa vida sob nossa máxima responsabilidade. Uma só. E é você. É a si mesmo. E aí quando você vence isso e você começa a se dar tudo aquilo que você espera que alguém te dê, e você começa a se aceitar do mesmo jeito que você quer que o mundo te aceite, e você começa a se respeitar do mesmo jeito que você deseja que te respeitem, e se amar, você volta para aquele lugar, volta para casa, porque a tua casa é Deus. E quem é que te dá esse amor? Deus. Mas ele não está lá, ele está aqui. Aí quando eu me dou esse amor, eu restabeleço essa relação. Quando eu me dou essa aceitação plena, eu restabeleço essa unidade e senso de pertencimento. E então eu pertenço ao mundo. E eu sou amada. Vocês dois nunca tinham me visto, né? Aí eu cheguei no restaurante ali pra gente se encontrar. E eu tenho absoluta certeza que vocês se apaixonaram por mim à primeira vista. Verdade. Não é interessante? Por quê? Porque você é apaixonada por você mesma. Sim. E você apenas reflete aquilo que há em mim. Esse é um desafio. E quando a gente faz esse percurso, a gente volta para casa. E ninguém precisa morrer para chegar lá. Esse percurso é possível aqui. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Ô, Kátia, como diz meu amigo aqui, no peito e na grama. E No quando... peito e na grama. No peito da... Baixar a bola. Ah, entendi. As pessoas sempre refletem aquilo que está em você, porque tem hora que você fala... sabe quando tem pessoas que você encontra na sua vida e você quer estar perto? E tem pessoas que você encontra e você quer estar longe. Porque não são todas as pessoas que vão se apaixonar por você. Todas, elas só ainda não sabem disso. Ah, entendi. Então... Ela é apaixonante. Então, você está me dizendo que, por exemplo, se você está num relacionamento que não te faz bem, é você que não está se fazendo bem? Todas as situações da nossa vida, agora a gente vai ter que entrar, talvez, num assunto assim meio metafísico. Uhum. Vambora. Bora! Apertem os cintos, né? Todas as nossas situações, 100% delas, refletem estados interiores. Todas elas. Então a gente começou uma brincadeira de metafísica lá no restaurante, né? Quando eu peguei o copo assim e falei assim: isso aqui é sólido? Aí o Sidney falou: não. Não você, né, Marcelo? Não. Mas isso é só teórico, né? Só teórico. Porque, teoricamente, fisicamente falando, né? Os nossos cientistas pegaram aqui a nossa caneca
e quebraram em muitos pedacinhos. Chegaram nas moléculas, chegaram nos átomos, quebraram os átomos e descobriram que é o que é isso aqui? Energia, vibração, um monte de coisa se mexendo o tempo todo. E a capacidade que eu tenho de segurar essa caneca são tensões eletromagnéticas. Tem uma meditação que eu adoro fazer, que não é nem uma meditação, é uma reflexão, que eu vou convidar vocês a fazer, vou convidar você também. A gente tem aproximadamente 30 trilhões de células no corpo. Imagina aí. Está imaginando? 30 trilhões de células no seu corpo. Pega uma. Tem 30 trilhões de átomos em uma célula. Vai lá dentro. Pega um átomo. Se o núcleo do átomo for do tamanho de uma laranja, o primeiro elétron está lá no shopping. De onde a gente saiu. Cadê a matéria? Os caras quebram isso aqui, quebram aquilo lá, não acham nada. A gente tem espaço e energia. Muito mais espaço. O que é isso aqui? Se não ilusão, uma ilusão das nossas percepções. Não é? Mas quem é que percebe tudo? Quem é que tem esse poder de percepção em nós? Que parte nossa? A mente. Os sentidos, né? Os sentidos os quais a mente interpreta. A mente interpreta os sentidos e diz, é isso que está acontecendo. Ok, mas de verdade, fisicamente falando, eu não existo. Nem vocês. Nem nada do que está aqui. Um monte de energia vibrando. Com muito espaço entre nós. Vamos mergulhar nesse espaço. Por um micro instante, se você for capaz agora de mergulhar nesse espaço, você vai ter uma experiência mística. Então vamos lá. Imagina uma molécula. Do jeitinho que a gente estudou na escola. Dentro da molécula tem muitos átomos, 30 trilhões. Imagina um átomo. O átomo tem espaço. Mergulha nesse espaço. E aqui não tem nem eu nem você. A primeira lei hermética, das 7 leis herméticas, diz o universo é mental. É a lei do mentalismo. Que mente é essa? De que mente que eu estou falando? Eu mergulho nesse espaço que a gente mergulhou agora, e junto com isso eu posso abrir uma outra tela aqui na minha mente e pensar nas galáxias, nos corpos celestes, na Via Láctea, girando em torno do centro do universo, e o nosso sistema solar girando em torno do centro da Via Láctea, e o Sol, e a gente girando em torno do Sol, e a Terra girando em torno de si mesma, e a Lua, e tudo em movimento. Que inteligência que está fazendo isso? Vocês têm filhos? Um dia, um gameta encontrou outro. Tem uma criatura ali. Que inteligência que fez isso? Que mente é essa? O universo é mental. Só que é uma mente só, me parece. É a mesma que está fazendo tudo. E por algum motivo, esse pedacinho de mente aqui que eu tenho vê as coisas de um determinado jeito. Então, se eu mergulhar nessa história e entrar nesse espaço, eu posso imaginar que esse meu pedacinho aqui
projeta isso que eu vejo, do jeito que eu percebo. E de vocês também. E simultaneamente é uma coisa só. E eu sei que isso é paradoxal. E paradoxal significa que duas verdades estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, sim, nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade. Sim, não temos a menor consciência disso, porque existe uma outra unidade mental por trás de tudo isso. Então a gente está junto e separado ao mesmo tempo. Criando e não criando ao mesmo tempo. Criando e experimentando o que criamos ao mesmo tempo. É um tridimensional, que a gente se percebe, multidimensional, experiencial, com os seus sentidos, a experiência completa. Parque de diversões. A montanha russa. E quando a gente começa a se aprofundar nisso tudo, não sei se está ficando complexo demais, Não. mas quando a gente começa a brincar com isso, assim, e dá aquela sensação, parece que eu vou... Peraí, deixa eu segurar na mesa aqui. Não, senão eu fico maluca, né? Saio muito fora da realidade. A gente começa a só notar, será que essa guerrinha que eu estou vivendo aqui com meu filho, com meu marido, com alguém assim, ela existe dentro de mim? E faz essa pergunta. E quando a gente pergunta, a gente, em algum momento, vem a resposta. Como que eu posso ver que essa guerrinha aqui existe dentro de mim? Me mostra. E uma hora você nota que ela existe. E conforme você treinar isso, e treina, e treina, e treina, o que está fora está dentro, essa é a segunda lei hermética. Assim é em cima como é embaixo. E assim como fora é dentro. Cabalho. E se eu começar a notar que aquilo que eu estou vendo fora existe dentro de mim? Mas como? Ah, por exemplo, eu te achei qualquer coisa. Ah, o Sidney é chato. Ah, o Sidney é chato. Será que eu sou chata? Aí eu encontro isso em mim. Então, se eu sou capaz de ver a chatice, se eu encontro ela dentro de mim. Nesse sentido, é essa lei de correspondência. E se a gente treinar isso, e isso é treino, bem pouquinho, alguns minutos por dia, eu treino que tudo é uma percepção dos meus sentidos e que eu estou criando essa percepção, com o tempo eu posso criar coisas diferentes. E isso é liberdade. Quando eu crio a minha realidade. Quando eu saio de uma circunstância e vou parar em outra, de São Bernardo do Campo para Havaí, eu falo, como que eu vim parar aqui? O que eu fiz para criar essa realidade? Ela foi criada. Mas no momento que eu tomo consciência disso, eu sou capaz de criar a mesma realidade de novo e de novo. Isso não tem nada a ver com a condição social, com a escola que eu estudei, com a conta bancária dos meus pais. A gente está entrando no caminho da prosperidade aí. Ah, tá, sim. Dos saltos quânticos. Liberdade tem muito a ver com prosperidade. E você está dando chaves, códigos para efetivamente a realização de saltos quânticos de prosperidade. Que eu posso sair de uma condição ou de uma subcondição e de repente me encontrar em outra a partir do momento em que eu assumo a responsabilidade de criar a minha realidade. Uhum. Tem processo para isso? Tudo nesse mundo onde estamos ainda sujeitos à ilusão do tempo e do espaço. Processo. Quando se fala em processo e tempo e espaço, justamente está se falando de espaço e tempo, né? Sim. De uma necessidade de se plantar para colher, de dar o primeiro,
de iniciar para se alcançar. Não daquela prosperidade vendida por aí em que você, de braços cruzados, sem assumir responsabilidade, alcança determinado objetivo. Certo? Eu não acredito em fórmula mágica. Uhum. Eu queria deixar isso bastante claro. E a partir desses processos que você reafirma que dentro de uma realidade de espaço e tempo são necessários, o que você poderia deixar de informação ou de alguma necessidade básica para que isso ocorra? Ok. Existe um método que eu desenvolvi que se chama método de reorganização interna. Eu acredito muito nesse método, porque ele é baseado em algo que eu aprendi com um dos meus mentores, o Dr. Gabriel Cousens. Ele diz assim: existem 6 passos para o florescimento da nossa vida espiritual. 6 passos. Esses 6 passos têm a ver com a gente entender o que é o ser humano e entender que nós não somos o ser humano, mas somos o ser vivendo uma experiência humana. E quando a gente faz essa distinção e acolhe o humano e o trata como a nossa pessoa sob nossa máxima responsabilidade, a gente faz esse processo. Uma desassociação. Ou seja, é um pouquinho. Esse ser humano que eu penso que eu sou, na verdade, ele é algo em que eu tenho responsabilidade sobre e que eu tenho que cuidar. Filme Avatar, lembra do Sim. filme Avatar? Então isso aqui é o Avatar. Sim. Quem sou eu? Eu estou aqui dentro vivendo essa experiência desse ser extraterrestre. Então eu tenho que cuidar dele. Eu preciso cuidar dele. Ele tem certas necessidades. Senão eu vou destruir o meu avatar. Daí eu não consigo ter a experiência. Que legal, vai. E tá todo mundo destruindo seus respectivos avatares, né? Uhum. Eu tenho que cuidar do outro. E aí você não cuida de si. Aí quando você tá lá cuidando do outro, quem é que tá aqui cuidando de você? Ninguém. Então, eu começo aqui por mim. Então, esse é o processo de reorganização interna. O primeiro passo para o florescimento da nossa vida espiritual ou expansão da consciência, que é a mesma coisa, o número 1 é autocuidado com o seu corpo. E por que isso? Porque senão o seu corpinho não vai te deixar fazer. Né? Eu brinco com os meus alunos, falo assim, o nosso corpo é como um bebê. Você teve bebê em casa? Eu também teve? Eu também tive. Um monte de gente tem. Como é que é um bebê em casa? Se você não troca a fralda, ele chora. Se você não alimenta, ele chora. Se você não dá aguinha, ele chora. Se você não leva para brincar, ele chora. Se você não deixa o neném dormir e leva para o shopping, no prazo de alimentação, ele chora. Esse cara aqui é um bebê que necessita de cuidados igualzinho bebê. Então ele precisa de nutrição. Se você não dá comida direitinho, só dá, sei lá, um monte de coisa que a gente pensa que é comida, mas não é, ele chora. E tem um bebê reclamando dentro de nós o dia inteiro. Porque a gente não alimenta, não hidrata, não limpa, não descansa e não deixa ele se movimentar. Não brinca. Então, existe uma coisa que, na maioria das pessoas que eu conheço, né, quando o aluno chega para mim, o primeiro passo é ter um nenê chorando dentro de você. E esse nenê não te deixa fazer nada. Aí a pessoa fala assim, eu quero estudar a espiritualidade, não consigo. Eu quero sentar para meditar, não consigo. Por que eu não consigo? Porque tem uma coisa dentro de mim. Essa coisa é o teu corpo reclamando. Então, o primeiro passo é autocuidado com o corpo. O nosso segundo passo é um elemento que é fundamental para o corpo, que é a vitalidade. A vitalidade é o nosso combustível. E vitalidade não é só o que você come.
A vitalidade vem da natureza. Vem da terra, da água, do ar e do calor. Terra, os alimentos. Água é água. Ar é ar. E calor é a luz do sol. E como é que a gente obtém isso? Estando o máximo possível dentro desses elementos na natureza. Então, o alimento é o mais in natura possível. A água é fundamental, de boa qualidade. O ar, você tem que respirar. Sabia que tem gente que não respira? Capacidade respiratória aqui, ó. Não tem vitalidade. E luz do sol. Tem que tomar sol. E aí, quando a gente faz tudo isso, a vitalidade aumenta. Então, eu tenho mais disposição. Então, esses dois são elementos básicos. Número 3, compreensão dos aspectos emocionais. Aí a brincadeira começa a ficar interessante, né? De onde vêm as emoções? A coisa que eu mais escuto é assim: eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Então, a pergunta é, vamos começar entendendo de onde que elas vêm, como surge uma emoção. Com o que você se emociona? Marcelo, minha vez agora. Com tudo, mas assim, que eu sinto mais emoções mais fortes com a minha filha. Beleza. Qual é a emoção predominante? De alegria. Então você assiste sua filha se desenvolvendo, brincando, isso te traz alegria. Entre assistir e o sentimento de alegria, tem uma coisa no meio. O que é? Minha mente. Você está interpretando o que está acontecendo. Minha filha está feliz, está se desenvolvendo, está saudável. Eu sou parte disso. A gente se põe no meio, né? E se outra coisa acontecesse? A tua filha adoeceu. A gente adoece, todo mundo adoece. O que acontece? A mente interpreta e a emoção muda. Então, um jeito fácil da gente entender a emoção é assistindo filmes. A gente tem lá os nossos streamings, né, os nossos canais. Aí você assiste um filme de guerra. Como você se sente? Energizada. Eu tô ali, né? Aí você assiste um filme de terror. Como você se sente? Aí você assiste um filme de suspense, um filme romântico, um filme de comédia. Então, note que, de acordo com o que você assiste, você muda a sua emoção. Mas não basta assistir. Tem uma interpretação. E aí eu mudo a emoção. Portanto, de onde vem a emoção? Da interpretação. Da interpretação. Então, a emoção é consequência de uma interpretação da minha mente. Nós todos temos as nossas vidas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos traumas, os nossos tudo. E a nossa mente é muito interessante, porque ela dá replay no filme, né? Vale a pena ver de novo? Ah, sim, todos os dias. Então, ela dá replay na história e a gente ressente. Sente outra vez. A mesma coisa. Reinterpreta, sente um pouco diferente, às vezes vai ficando com mais raiva, às vezes ficando mais triste, mais angustiado, mais ansioso, de acordo com a reinterpretação. Então, emoção é consequência de alguma coisa, de uma interpretação mental. Eu não vou entrar na parte técnica de tudo isso, mas imagine como uma frequência, né? Tudo está em vibração, as emoções também. Então, aqui em mim, gera uma frequência vibratória de mais raiva, de mais tristeza, de mais medo, de mais alguma coisa que está aqui dentro de mim. Para eu transformar isso daqui, o que eu preciso fazer? Mudar a interpretação. Mudar a interpretação. Mas é muito difícil. Então, eu vou começar simplesmente me distanciando disso, fazendo outra coisa. Observar. Com autoobservação, e um dos caminhos é através do serviço e da caridade.
É um dos caminhos. Maravilhoso. Quando eu sirvo, eu saio do meu ciclo. Quando eu pratico a caridade, caridade é dar o que eu tenho. Se eu tenho tempo, eu dou meu tempo. Se eu tenho amor, eu dou amor. Se eu tenho dinheiro, eu dou dinheiro. Se eu tenho o que eu tenho. Então, eu pratico caridade e serviço, me ajuda a começar a mudar a minha interpretação. E tem vários processos técnicos para isso. Quarto item. Eu estou no terceiro. Quarto item. O quarto item tem a ver com a mente. Então, eu estou indo pelas partes do ser humano. Corpo físico, a vida que anima esse corpo, as emoções que a gente tem e a mente humana. Seriam os pensamentos. Os nossos pensamentos. Então, eu vou tentar compreender a mente, o que a mente faz. E notar que a mente é como a Netflix. É como o YouTube. Quando eu dou like no podcast Neosapiens, o que o YouTube faz comigo? Começa a te apresentar o podcast Nelsap toda hora. Olha aqui esse episódio, olha. Olha aqui o episódio, que bacana. Então a gente fala, né, para os nossos seguidores, pessoal, ó, curte meu vídeo, comenta aí e compartilha. Aí quando eu faço isso, YouTube, o algoritmo, entendeu. Opa, é isso aí. Na nossa mente é igualzinho. A mente pode mostrar a coisa mais absurda do mundo. Se eu der like, e dar like quer dizer prestar atenção. Se eu compartilhar, e se eu comentar, o algoritmo mental vai falar, isso aí. Fantástico. E aí ele dá mais daquilo. Então, para eu sair da confusão que está me causando depressão, angústia, ansiedade, etc, etc, eu tenho que parar de curtir o que eu não quero curtir. Nossa, mas é impossível porque eu estou viciada. E nós somos viciados em pensamento. Viciado em pensamento negativo, viciado em crítica, viciado em falar mal dos outros dentro da sua cabeça. Viciado em reclamar. Em julgar. Em julgar. Viciado. Nossa, como é que eu faço para sair dessa? Aí tem 2 caminhos. E daí os nossos 6 passos se dividem em 2. A primeira parte é, eu vou dar um conteúdo melhor para minha mente. Então, ao invés de eu assistir aquele canal tal, que não traz nada de bom para mim, eu vou ter que selecionar outros canais. E isso se dá através da leitura, através dos estudos, através de um assunto legal, né, que você aprende, uma aula. Mas também se dá através do silêncio e da oração. Então, eu dou o bom alimento e me distancio. Eu dou o bom alimento e me distancio. Meditação e oração. E a gente tem o último passo. O último passo tem a ver com ambiente. Epigenética. Epigenética. Então, se eu moro lá em São Bernardo e o meu pai é mecânico, estudou até a 4ª série. E minha mãe, é real essa, minha mãe era analfabeta, ela foi estudar quando eu tinha 11 anos de idade. E estudou. E reclamava da vida. E tinha muito barulho ali. Meu pai colocava o rádio na oficina, não sei que volume, para ele conseguir ouvir, junto com os motores dos carros, e o cachorro, e as crianças na rua. E eu estou ali, eu não saio dali. Existe uma forte tendência a eu me manter ali. Uma forte tendência. Porque quando a gente dá a mãozinha, a gente se mistura. Então, eu vou ter que dirigir a minha vida a um outro ambiente. Em muitos sentidos, né? Uma vez, um palestrante que eu estive disse assim, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Essa história é bacana. Aí na época que eu assisti essa palestra, era uma palestra de marketing. E ele queria vender uma mentoria, ele queria dizer que a gente tinha que conviver com os caras milionários.
Aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu quero ser milionária? Se eu tivesse escolher entre ser milionária e ser liberta, o que eu prefiro? Dinheiro nenhum paga a minha liberdade. Eu quero a liberdade. E para mim a liberdade é a ausência de ser dominada pela mente, pelos meus julgamentos, pelas minhas crenças, pela crítica, pela interpretação louca do mundo. Isso é liberdade. Puxa, quem que eu conheço que é liberto? Gabriel Cousens, Howard Wells, Jas Morin, Byron Katie, Eckhart Tolle, entre os outros 15. Pô, peguei 5 desses nomes, escrevi num papelzinho assim, falei, eu quero ser a média desses caras aqui. Aí, tava num evento, né? Guardei meu papelzinho, meu caderninho, guardei ali. Fui pro almoço. Cheguei lá no almoço, fiquei pensando no Gabriel Cousens, na Jas Morin. Convivi com eles bastante. No Patrick. Gente ótima, não tô nem de longe falando mal deles. Maravilhosos. Eu falei, gente, não é isso. Aí eu risquei os 5 nomes assim, ó. E escrevi Deus, 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 Deus. Foi pro último nível. Ah, fui. Foi audaciosa, daquele jeito que você é. Essa é a média aqui, ó, pessoal. Essa média aqui. Então, esse é o ambiente que eu determino para minha vida. E eu sei que existem condições que a pessoa está lá em São Bernardo. E fala, cara, como eu vou sair daqui? Mas uma grande jornada inicia-se com um pequeno passo. O primeiro passo é resolver. Eu vou sair daqui. Eu vou para outro ambiente. E a gente pode começar experimentando outros ambientes. Eu vou e volto. Eu vou e volto. E foi isso que eu fiz na minha vida. Então é importante estar com seus mentores. Fisicamente. É importante estar naquele ambiente de pessoas que querem a mesma coisa que você. Que não estão assistindo o jornal. Não estão brigando por causa de política, por sei lá que motivo. As pessoas querem a liberdade, a expansão da consciência, o amor, a paz, a transformação. Aí eu estou nesse ambiente. E esse ambiente faz aquela misturinha. E a gente é um, e a minha consciência vai lá. E tudo bem que depois ela volta, mas ela não volta para o mesmo lugar. Né? Então, esses são os 6 passos. Então, se eu quero a transformação e a liberdade, eu preciso praticar esses 6 passos. Ah, eu posso praticar um aqui? Pode. Eu, em geral, ensino nessa ordem, né? Mas eu posso ir lá e voltar e para lá? Pode. Sim. Que fantástico, irmão. Na verdade, às vezes a gente... que eu interpreto, tá? E aí, quando começa a interpretação, eu já vou começar a me observar aqui. Mas do programa, dos assuntos, dos bate-papos, às vezes a gente se distancia um pouco da realidade do dia a dia, né? Daquilo que o ser humano... Acaba não sendo prático, né? É. E que encontro fantástico esse com a Kátia. Na verdade, o que se coloca aqui pra gente é de uma simplicidade com a complexidade, mas de uma praticidade para o dia a dia, para quem está assistindo a gente falar, é possível. É possível. Eu vou, entendeu? E eu vou do meu jeito, mas eu já tenho a intenção de ir, né? Eu não já desisto na largada, eu vou tentar, mas eu não sei, né? Não, vai. Quer? Vai, né? E eu ouso dizer que esse episódio aqui, filho, tá dentre aí os mais especiais nossos dos últimos tempos aí. Posso fazer uma pergunta? Você deve. Ô, Kátia, você acredita em karma? E o que é o karma para você? Posso complementar? Existe uma liberdade cerceada pelo karma? Então, a gente começou a falar aqui. Antes de responder isso, eu vou ter que fazer uma introdução. Eu saí em busca da resposta, né?
Como é que a gente faz para sair do sofrimento? Isso. A maior parte das pessoas, quando começa esse processo de busca, se põe assim a carteirinha, o crachá de buscador, e adoram essa palavra. Ah, eu sou buscador, é chique, né? É especial, assim. E sai buscando. E aí a pessoa busca, como eu fiz, busca no conhecimento. Um dos conhecimentos que eu fui buscar foi o conhecimento do karma. Eu aprendi sobre o karma, eu tinha 13 anos. Aí estudei bastante sobre isso, mas já te respondo. Então a gente busca e estuda e adquire muito conhecimento das coisas. Então, como por exemplo, não sei quantas pessoas vão nos assistir e a pessoa entende o que eu estou falando. Não é difícil de entender. E aí, a mente diz assim, eu sei. Igual karma. Muita gente. O que é karma? Ah, é uma coisa que inventaram lá na Índia há muitos anos. E dizem que é a lei de ação e reação. Se eu agir, aquela minha ação vai repercutir numa reação e isso é karma. Se eu agir pelo bem, a reação será o bem para mim e o contrário. Já vou responder. Então eu estudo sobre o karma e sobre uma série de coisas, e reencarnação, e a técnica de não sei o quê, e o que falou o mestre não sei o que lá. E eu mesma adquiri uma vasta biblioteca, aqui ó, e andava pelo mundo até os meus 37, 38 anos, com uma cabeça desse tamanho, achando que sabia alguma coisa. Cheia de conteúdo. Cheia de conteúdo. Mas dava aula, dava palestra. dá pano para o contato com a criação, com a E criatividade aí, que vem do Criador. E aí eu continuava sofrendo, sim ou não? Sim. Sim. E essa é a realidade do ser humano que eu observo hoje. Porque a gente tem acesso a muita coisa. Eu posso pegar esse tema do karma. Quantos livros existem sobre isso? Aula na internet. E eu vou ser expert em karma. E eu vou continuar sofrendo a ação do karma? Sim. E daí eu vou falar assim, mas não é possível, eu já fiz de tudo. E eu continuo sofrendo. A maioria das pessoas que eu conheço, e eu me incluo, depois de um tantão de conhecimento, e você continua sofrendo, você chega à seguinte conclusão, isso aqui não adianta, eu preciso fazer outra coisa. Aí, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou tentar descobrir a causa do sofrimento, porque é isso que a mente diz. Qual é a causa da dor? Puxa, a causa, eu acho que é minha infância, né? Puxa, eu sofri abuso, pobreza, meus pais. Aí eu vou ter que curar a minha infância. Aí eu vou para terapia. Aí eu vasculho minha infância e converso sobre ela. Aí, anos de terapia, então, putz, acho que eu preciso de um negócio mais eficaz. Eu vou fazer hipnose, aí eu vou fazer floral, eu vou fazer radiestesia, eu vou fazer tudo que existe. Cristais, cromoterapia, terapia de não sei o que lá. E eu vou tentando uma coisa, depois outra. Eu continuo sofrendo? Continua. Ai, puxa vida. Não é possível. Será que é o karma? Não, eu devo ter feito, joguei pedra na cruz, foi vida passada. Ah, entendi agora. Karma não é só hoje, não, é a vida passada também. Então eu preciso fazer terapia de vidas passadas, descobrir o que aconteceu e reverter essa história. Aí eu vou para terapia de vidas passadas, porque a culpa não é nem da infância, nem dos meus pais, é da vida passada. Eu faço terapia de vidas passadas. Eu continuo sofrendo? Continua. Qual é a primeira lei hermética mesmo, Marcelo? Mentalidade. É o princípio do mentalismo. O universo é mental. O universo é mental. Se o universo é mental, tudo sai da mente. Nada está fora disso. Existe um conselho de juízes que me julga e diz, estás condenado, lei do karma, tal, e agora você vai... Eu posso dizer que sim. Mas onde está essa informação? Amém. Eu criei essa informação. Uma crença.
Uhum. Puxa, então qual é o caminho para a liberdade, para a saída do sofrimento? Eu já estudei o karma, lei de ação e reação, já li 10 livros, já fui nos workshops, já fiz análise da minha infância e terapia de vidas passadas e continuo sofrendo? Que palhaçada é essa? Deus deve ser pior dos carrascos. Deus é mau. E aí, é mau? Ixi, não me pergunta não. Qual é a sua crença? Eu estudei muitas religiões, diversas, comparativamente, né? Porque eu quis, era muito curiosa. E eu vou utilizar aqui para conversar, né, a linguagem cristã, que é a mais comum na nossa cultura, da qual me aproprio. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu acredito que de todas as filosofias, né, que existem a respeito da definição de Deus, a que eu mais gosto é o taoísmo, que diz, por mais que eu fale do tal, não é o tal. É impossível, a gente não tem como conceber o tal. Vamos imaginar que o tal, a origem de todas as coisas, é como um oceano onde nada existe. Ou como a potência de todas as coisas sem que nada exista. O ponto zero. O universo das infinitas possibilidades. Esse é o Pai. E o Pai é o poder. Não o poder sobre outras coisas, mas só o poder. Em essência. Esse poder se estende. Na sua extensão, o poder se transforma em amor. Mas não é o amor que a gente conhece. Eu imagino que seja algo parecido com o amor que eu experimentei na EQM. União. Tudo é uma coisa só. Êxtase. Esse amor na linguagem cristã é o Cristo. É a mensagem do Cristo, é o amor. Poder, amor. O amor se estende. Quando o amor se estende, a gente tem sabedoria. Sabedoria é a onisciência, né? Deus é onisciente, onipresente, o amor, e onipotente. Então, essa onisciência, a sabedoria divina, na linguagem cristã, o Espírito Santo. As linguagens. Pai, Filho, Espírito Santo. O grande mistério é que de dentro da sabedoria divina, por alguma razão, a sombra do Peter Pan se descola dos pezinhos dele. E algo se torna, dentro da sabedoria divina, ciente de si mesmo, como se tivesse se separado. Mas é impossível, porque a sombra só existe porque existe o Peter Pan, não é? Então, se separa essa parte, e essa parte se vê separada do todo e da Trindade. Só que essa parte, não, ao mesmo tempo, ela gosta de ser separada. Uau! Ela é rebelde, né? Nossa, tem um eu aqui, mas tem aquele que eu é. Que confusão! E eu nem sequer sei voltar para lá. Então eu vou ficar aqui. Mas, nossa, esse de onde eu saí deve estar zangado comigo, porque eu me separei. E como ele está zangado comigo, talvez ele queira me castigar. E eu me sinto culpada porque me separei. Essa parte. E então eu projeto todo um outro mundo
onde eu posso viver essa culpa e essa guerra. Eu falei em linhas gerais o mito da criação de muitas culturas, inclusive da nossa. Então é como se dessa extensão de poder, amor, sabedoria, surge o mundo como um sonho dessa última parte, né? E a gente faz esse caminho de volta do sonho para a realidade através de alguma coisa, através, né, esse percurso, esse processo, como a gente falou, é um caminho onde algo dentro de nós nos dá uma orientação sobre como voltar. Esse algo dentro de nós, os cristãos dizem que é a voz do Espírito Santo. Ou às vezes pode dizer que é a voz de Jesus. Ou a voz de Deus. Tanto faz, é um só. Então eu tenho essa outra coisa que não é exatamente a minha mente que me orienta a esse retorno. Só que isso, durante muito tempo na nossa vida, é inconsciente. Até o dia que você, de fato, começa a ouvir essa voz. Né? No processo inconsciente, a gente tem que passar por certas situações que nos despertam a consciência, que nos acordam para a vida. E se você tem um sono leve, eu faço assim, ó, Marcelo, você acorda. Mas se você dorme pesadamente, o que eu tenho que fazer? Sacudir, socar, jogar água. Esse é o karma. Que bonito. Bem, pessoal, esse foi o último episódio do podcast Não Sabe. Que isso, brother? Vou ter que ver esse programa 50 mil vezes. Que legal isso. Então... Kátia, você me emocionou aqui. Que lindo isso, que didático, né, irmão? É. E tem alguns que se assustam com chacoalhar para acordar? A gente reclama, né? Me deixa em paz. Que demônio, que Deus carrasco. Me larga, me deixa em paz. Eu quero sair daqui, eu até me mato, né? Pra isso, né? A gente não gosta. Então a sabedoria é fim de linha. Então o excesso de conhecimento e sabedoria pode nos afastar mais da nossa essência. A conhecimento, sim. Conhecimento, desculpa. A sabedoria, na verdade, é divina, né? O conhecimento ele vai tamponando daquilo que eu já estudei, e aí a gente vai ter que falar de conhecimento, na verdade, é que o excesso de conhecimento, ele afasta. Ele tampona a possibilidade de você estar aberto à sabedoria, ao processo criativo de uma sabedoria divina, da onde você pode encontrar soluções e estradas e caminhos maravilhosos para se alcançar aquilo que você deseja, ou aquilo que é possível para você, está dentro do campo das possibilidades. É como se o conhecimento cerceasse isso, ele limitasse, ele criasse um quadro e você só visse aquilo que está ali, que é o conhecimento. Se eu digo eu já sei, acabou. Eu sei. Vou falar um exemplo muito comum, né? Quando a gente convive com alguém, a gente acredita que conhece essa pessoa. Eu sei quem você é. Eu sei até o que você está pensando. Eu sei o que você está sentindo. Eu te conheço. E a gente fala assim, né? Com os nossos parceiros na vida. É verdade? No momento que você vira para sua mulher e dentro de você fala assim, eu sei quem é essa pessoa, teu relacionamento acabou. Porque onde há esse saber, o amor não entra. Mas quando você se mantém aberto e quem é você? Que mistério é esse na minha frente? Aí o amor entra. E aí você se apaixona todos os dias. Aí Deus entra. Mas a gente tem que se esvaziar. Então, se eu tenho um conselho para dar para as pessoas aí, pega tudo que você sabe e põe um ponto de interrogação no final. Que a gente não sabe mesmo.
E aí você se esvazia e deixa Deus entrar. Que isso. Eu agora não vou te ver chorar mais não. Depois desse episódio aqui, eu só vou te ver sorrindo. Eu queria fazer uma pergunta. Você vai ter outra? Não, vai, segue. Não, a minha é bobinha. Vai. Rapidinho, descontração, Kátia. Você se apaixonou por nós? Acho que não. Eu apaixonei sim. Oh, meu Deus, que esforço que tu fez. Se quiser conversar depois, que as câmeras desligaram. Não, sabe o que é? Eu tenho uma curiosidade com as pessoas, assim. Eu conheço alguém, eu tenho uma coisa assim. Essa curiosidade é o que nos faz apaixonar uns pelos outros. Eu só queria saber se eu estava apaixonado por mim mesmo. Não me pegou num bom dia, né? Vai, mano. Ô, Kátia, e você sofre? Eu tenho um distanciamento do meu sofrimento. Eu sofro. Uhum. Porque a nossa vida é permeada de desafios. Enquanto eu não estiver 100% em Deus, e 100% em Deus não é 99%, quando eu estiver de volta naquele estado, ali não há sofrimento, em absoluto. Enquanto a gente não chega nesse lugar, a vida nos traz os despertadores. Despertador. Então, quando estiver doendo, é um despertador. E a dor é veículo de consciência. Eu pratico quase o dia todo uma coisa chamada atenção plena, que é autoobservação, autopercepção. Eu estou com as mãos aqui nessa mesa e eu tenho consciência das minhas mãos sobre a mesa e dos meus pés dentro das sandálias que tocam o chão. Eu estou o tempo todo nesse estado, assim. Então, vai vir a dor? Vai. Porque Deus, ou karma, o nome que você quiser dar, quer me trazer para mais perto dele e eu preciso acordar mais. Então, vai me trazer uma situação onde vai despertar em mim o julgamento. Para eu observar que ele existe e questioná-lo. Porque o julgamento me faz sofrer. Quando eu acredito que aquilo não deveria ser como é, eu sofro. E aí então é nesse sentido eu sofro. Eu observo que isso acontece. E aí eu volto para o julgamento. Eu estava acreditando naquilo. Não, não é. Ok. Então, agora, como eu já sofri no passado, de dor emocional, coração partido, aquela coisa não. Buda diz que o sofrimento vem ou do desejo ou da repulsa. Você falou muito da repulsa, daquilo que você não quer, daquilo que você e daquilo que você quer. Você ainda tem algum apego por algum desejo, mesmo que seja o de maior boa vontade, que é possibilitar a mudança do próximo, que talvez te leve a essa condição de sofrimento? Sim. Obrigada. Em sânscrito, a mente humana recebe um nome muito peculiar. A palavra mente em sânscrito é manas. Mas a mente humana se chama kama manas, com K. As pessoas conhecem essa palavra em sânscrito, do Kama Sutra. Kama significa desejo. Então, a mente humana é a mente que deseja. Ela sempre quer. Então, quando a gente está na condição humana, quando você me perguntou, eu fui olhar assim e falei, nossa, sim, a mente quer, deseja.
E quando a gente não tem o que deseja, a gente sofre. E quando a gente tem o que deseja, também. Por medo de perder. Uhum. Sim. Que aula, hein? E... Transparência, antes de tudo. É verdade. E... qual que é o seu propósito e o nosso propósito nessa história? Eu acho que às vezes a gente se confunde, né? E confunde propósito com trabalho. E a gente tem essa síndrome de 007, né? Todo mundo querendo ter uma missão especial. A gente desceu pro play. Pra brincar, né? A experiência. Uhum. A experiência. Olha que delícia essa vida, gente. Até quando a gente sofre é bom. Porque você está sentindo ali. É a montanha russa. A gente paga para ir para Disney. Uma grana. Para ir lá e ver aquilo. Mas aqui dentro é assim. No nosso dia a dia. A gente curte. A experiência humana é essa experiência das emoções e do sobe e desce emocional e das relações. Assim, tem uma curtição nisso. A gente adora história, a gente adora novela, a gente adora filme. A gente adora isso. Essa é a experiência. E uma vez que eu me canse da experiência, eu quero ir para casa. Igual a criança. Ah, mamãe, cansei de brincar. Quero só ir para casa. Então, aqueles que estão na busca de se despertar é porque cansaram? É. Ou que estão se preparando para isso. Cansaram. Tem uma hora que a gente cansa de sofrer. Nossa, mas por que o sofrimento existe e como é que eu saio dele? E em todas essas viagens que você fez e esses mestres que você conheceu, você não chega num momento que fala assim, puxa, esse fala uma coisa, esse fala outra coisa, esse fala outra coisa, esse... E às vezes, aí você encontra muita coisa que se encontra e outras que não se encontram e tem uma certa confusão ali, ou você precisa tirar algo para você dali. Por exemplo, tem mestres que se casam, outros que não se casam, porque fala que esse relacionamento é uma perda de tempo, tipo Buda, né? Ou os monges que se trancam lá no templo e tal, ficam meditando o dia todo, outros escolhem viver a experiência. Como é que você vê isso? Como foi isso para você? Isso te trouxe um certo momento de confusão, outra hora ajudou? Como é que foi essa experiência para você, nesses encontros com essas pessoas tão iluminadas? Era uma vez um grupo de cegos. E eles tinham uma enorme curiosidade para saber o que era um elefante. Aí uma pessoa que enxergava falou assim, já sei. Eu vou trazer um elefante aqui. Vocês tateiam um elefante e vocês vão descobrir o que é um elefante. Ótimo. Aí chegou o elefante. Aí o primeiro cego segurou assim a pata do elefante e falou, entendi, eu já sei. O elefante é como o tronco de uma árvore. Aí o outro cego pegou a orelha do elefante. Não, seu estúpido. Você não está vendo que o elefante é como a vela de um navio, de um barco? O outro pegou assim na barriga do elefante e falou, vocês realmente não entenderam nada. O elefante é como uma parede. E o outro pegou a tromba e brigou, porque o elefante é como uma mangueira. Perfeito. Depois da minha EQM, e depois de eu ter levado um fora do namorado, de coração partido, com a cabeça cheia de perguntas, e ao mesmo tempo tendo vivenciado Deus, eu falei assim, eu preciso perguntar para os meus professores o que tudo isso significa, porque eu não estou entendendo nada. Aquele dia eu comprei uma passagem para Barcelona e fui encontrar com o Dr. Gabriel Kanzis, que por acaso estava lá. Gabriel,
aconteceu isso assim comigo. E o Gabriel olhou para mim e falou assim, você precisa se recuperar. Ele é médico, afinal. Então, eu vou te dar aqui uma série de tratamentos e suplementos que você tem que tomar. E você... Depois eu quero te encontrar lá no Arizona. Você vai ter que fazer um jejum e... Ok. Ali mesmo, perto de Barcelona, em Maiorca, tem um outro professor meu, chamado Miguel Rebassa. Puxa, acho que eu vou ver o Miguel. Miguel, olha, aconteceu isso assim comigo, e daí, o que eu faço? Kátia, há que meditar. Vamos às ermitas. E lá fomos nós para as ermitas, 15 dias meditando 8 horas por dia. Aí eu falei, já sei, a Jasmine. A Jasmine, ela é assim, intuitiva, ela fala com os anjos. Ela vai saber. Bora eu para Tailândia. Jazz, olha, aconteceu isso assim comigo. Ok, Kátia, a gente vai passar 8 dias em total escuridão. E as respostas vão vir. Tá. Puxa vida. E assim foi. Fui para Nova Havaí de novo, né? Lá com o Howard. E o Howard é um homem das orações. Ele ora o dia inteiro. Pela paz, pelo amor, pelo perdão, pela união das pessoas. E ele ora para Deus? Para Deus. Ele é cristão. Entendi, Kátia. Nós vamos ter que limpar toda a relação sua com seus antepassados através das orações. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá bom. Eu lá 2 semanas em oração com o Howard. E todos os dias eu ia andar pela praia. Ali uma baía que tem que chamar Baía de Hanalei. Lá vou eu andar pela praia. Estou andando lá. Bom, depois de tudo esse périplo para todo lado, um dia na praia eu me perguntei assim, caramba, eu vou ter que morrer. Já morreu. Para viver daquele jeito, para sentir aquilo de novo, para ter aquela paz, aquele amor. Será que é só na morte? Essa era a minha pergunta. E aí eu estava andando ali naquela praia e do nada eu senti que os meus pés e a areia da praia era uma coisa só. E eu tinha uma sensação incrível daquela areia. Aí do meu lado direito, assim, tinha as montanhas. O Havaí, assim, montanha e mar, né? Aquele verde. Eu tive uma sensação de união com as montanhas. E tinha mais gente na praia, eu vi as pessoas. E aquilo fez tudo virou uma coisa só. Eu tinha um trauma de infância. Que aos 11 anos de idade eu afoguei. Então eu não entrava no mar. Até aquele dia. Aí eu vi o mar assim, e o mar me chamou. Eu entrei e saí nadando igual um peixinho até hoje. Sou apaixonada pelo mar. Em união, assim. E daí eu saí dali, eu não sei o que aconteceu. Eu fui para tomar banho, aí eu fui para casa do Howard. Era aniversário do Howard. O Howard é um cara que atende as estrelas de Hollywood. Então tinha ali o guitarrista do Van Halen, o fulano, tinha uns caras lá famosos. Aí eu cheguei lá na casa do Howard, assim, sem brincadeira. As pessoas pararam o que estavam fazendo para olhar. Assim, quem é você? E eu estava assim, em êxtase, né? Daí o Howard me apresentou tal, e eu fiquei ali contando a história toda. A história da EQM, todos os mestres, do que me contaram, igual eu estou contando aqui para vocês. E do que tinha acontecido naquela manhã, na praia. E aí veio, o elefante juntou, naquele momento, contando a história. Então, sim, as tradições, as religiões, os mestres, cada um vê um pedacinho do elefante. Eu acho que a gente não tem condição de ver o elefante todo.
a gente consegue ter uma noção a partir do momento que você põe um ponto de interrogação depois das suas certezas. Que linda história, nossa. Eu queria aproveitar essa sua passagem dos cegos tateando os elefantes e mandar um beijo para os nossos amigos do Elefante na Neblina, né? Ah, é verdade. Tem um podcast a também gente gosta. muito legal, eu acompanho eles, um beijo para vocês. Eles, por conta de não buscar a elevação do ego, eles são misteriosos, eles não dizem o nome, quem são, e ficam ali no podcast trocando uma ideia muito legal de vários assuntos, entre outros esses que a gente discute aqui, e experiências que eles vivem, é muito legal. A gente deu uma passada por tudo, começamos ali pelo tema, e eu queria voltar ao tema. Eu queria voltar efetivamente o que te move. Eu acho que você vai ter um evento, ou você está iniciando efetivamente um trabalho sobre o tema liberdade, não é isso? É isso. O que te moveu e o que você traz nisso? O que me moveu foi uma viagem que eu fiz recentemente à Itália. E, de novo, eu estava na Itália, no alto de uma torre, em Firenze, Florença, ao pôr do sol, com as minhas 3 filhas. Então, pensa, eu estou numa viagem de mais de um mês pela Itália, com as minhas 3 filhas, uma delícia, comendo comida italiana, um prazer em cima de prazer, em cima de uma torre, na cidade de Florença, assistindo o pôr do sol. Eu tenho uma coisa assim que acontece diversas vezes na minha vida, quando eu tenho uma experiência incrível, eu tenho um desejo, o kama. Eu quero que todo mundo tenha. Uma coisa assim que transborda em mim. Eu quero que todo mundo veja aquilo que eu estou vendo. Então eu compartilho muito, eu ligo para as pessoas. E mais do que isso, eu queria estar todo mundo ali comigo. Então eu falei assim, o que me trouxe aqui? Um estado de liberdade. É isso que me trouxe. A não limitação. Tem as coisas materiais, óbvio que tem. Mas é uma não limitação. Eu posso. Eu quero ficar um mês sem trabalhar e ir para a Itália, eu vou. Eu quero me reconectar com as minhas filhas. Quero olhar para cada uma delas. Quero conviver. No prazer da Itália é o hedonismo, né? Verdade. É beleza, é arte, é comida, é vinho, é aquilo. Por que só eu posso? Então, eu fiz uma relação assim de coisas que eu acredito que nos limitam. Uma delas é a falta de perdão. Eu falei, eu quero compartilhar isso. E aí, falei com a minha equipe lá, inventei esse evento de 3 dias. A gente vai fazer um evento com o tema liberdade. Bastante prático. Eu não gosto de teoria. A gente conversou muito aqui hoje, mas o que eu gosto é de sentir, experimentar, ver o que acontece na prática. Se eu olhar para isso com essa perspectiva, o que acontece? E se eu mudar minha perspectiva, o que isso muda em mim? É assim que eu trabalho, com mudanças de perspectiva. E as mudanças de perspectiva produzem milagres. A gente enxerga coisas sob um outro prisma. Esse é o evento. Vamos realizar milagres. Vamos mudar a nossa perspectiva. Vamos nos libertar. Porque eu quero que muita gente vá para a Itália com seus filhos. E tome seu vinho e seja feliz. Que lindo. Que lindo. Esse evento vai ser quando? Esse evento vai ser 5, 6 e 7 de abril em Alphaville, ali pertinho de São Paulo. Presencial. Presencial, é um evento que começa... Tem vaga? Ainda tem vaga. Não é um evento gigante, porque eu gosto de segurar na mãozinha das pessoas. Você segurou na minha aqui, foi maravilhoso. Obrigado. Eu gosto de olhar no olho, eu gosto de estar junto. Então, a gente está fazendo para
algo entre 100 e 120 pessoas, de modo que eu possa olhar para cada um. E a gente vai fazer vivências, começa na sexta-feira à tarde, vamos sábado todo, domingo todo, e com o propósito de eliminar limitações aqui. Irmão, mais perguntas? Eu tenho uma última pergunta. Vamos, que a gente está pegando, infelizmente, a reta final. Kátia, qual foi assim a sua virada de chave, principalmente para essa questão dessa vibração da não limitação, de você sentir e pegar a prosperidade? Né? Porque você vem você estuda desde os 13 anos de idade, né? E no caminho todo você pelas profissões e pelas coisas que você já comentou, você não via muito limite ali. Só que teve uma hora que, pelo que eu vi, que você liga a chave e você vai para cima, né? Você não, literalmente, eu percebo que ela não vê barreira, né? E quando que virou essa chave assim para essa prosperidade? Adorei sua pergunta. Além de Capricórnio ascendente em Touro, né? Quando é que vira essa chave? Quem me fez virar essa chave foi a minha primeira filha. Os filhos são os nossos grandes professores. Os filhos e os amores difíceis. Nossa, concordo. Então eu tive minha primeira filha, a Helena, e eu era muito estudiosa. Então começou a vir aquele neném dentro de mim, né? Vocês não têm essa experiência, mas é do outro planeta, viu? É um troço. Você perde o poder. Você acha que seu corpo é teu? Não é. É o corpo de alguém, não é meu, não. Mas estou lá. Eu assim, gente, uma criança, eu vou ter que educar? Bom, fui à livraria mais próxima, comprei uns 10 livros sobre pedagogia, sentei na cama, eu li um livro atrás do outro, grávida. E foi. Bom, eu tinha certeza que eu queria educar a minha filha dentro de uma pedagogia mais humana, que visse o ser humano como um ser inteiro. Então, eu já sabia que ela ia para a pedagogia Waldorf. Pedagogia... Bom, não vou explicar aqui pedagogia Waldorf, quem quiser pode pesquisar aí. Então, eu comecei a estudar a pedagogia Waldorf. Aí, a Helena nasceu, tinha lá 1 aninho, era uma criança sozinha. Eu tinha a tendência a querer uma filha só. Um só. Meu marido não, mas... E aí, falei, bom, ela não pode ser sozinha, precisa pôr na escola. Vou botar no jardim de infância Waldorf. Aí, no que eu pus na escola, eu falei, nossa, mas eu não quero que ela tenha uma educação na escola e outra em casa. Então, eu também vou estudar. Eu entrei na formação de professores de pedagogia Waldorf, junto ali. Entrei na escola junto com ela. Eu ia para a escola também. E eu tive um tutor nessa escola. E eu ali tinha essa pergunta, como é que eu educo minha filha, como é que vai ser? Seu Antônio. Seu Antônio tem uma pergunta. Eu quero educar minha filha da melhor maneira possível. Qual é o seu máximo conselho? Aí ele falou assim, o que você deseja para sua filha? Eu desejo que ela seja feliz. Eu desejo que ela se desenvolva no seu máximo potencial. Eu desejo que ela faça o que ela quiser para trazer felicidade para ela, que ela abrace o mundo, que ela tenha paz. E falei um monte de coisa. Aí ele falou assim, as crianças não aprendem o que você diz para elas. Elas aprendem nem sequer o que você faz. Elas aprendem o que você é. Torne-se isso aí, que você vai transmitir isso para sua filha. Essa foi a minha virada de chave. Nossa. E pior que é a coisa mais sensata, né, em relação à educação. Se a gente pegar filhos de pais separados, por exemplo, 2 filhos em 2 pais em pais separados, um criado por um e um criado por outro. Claro que tem toda a predisposição e todo o gênio e todos os signos e tudo, mas ele capta, ele absorve muito daquilo que você é, né? De que
Cada um é, né? É incrível isso. Fantástico. Nossa, esse episódio explodiu a mente. Muito bom. Só explodiu e saiu dela, né, irmão? Na verdade, o que a gente aprendeu é que não tem que ficar na mente. Amém. Mais alguma coisa? Não, muito Kátia, obrigado. Queria te agradecer. É uma pena que acabou, porque eu tenho certeza que mais 10 minutos aqui com você eu ia aprender muito mais sobre a vida. E no outro episódio eu falei isso, e pra gente o que é genial é a gente poder conversar, é poder ter contato, Compartilhar, né? compartilhar com seres humanos, consciências como você. Por mais que a gente seja vibração e que isso aqui seja uma realidade criada, mas sentir o toque da sua mão, perceber isso é fantástico. É indescritível, sem palavras, que eu não costuma faltar, né, irmão? A gente fala pra caramba. Fala. As portas estão abertas para outras vindas. A gente tem certeza que a gente pode realmente fazer outros encontros. A gente sabe que você tem muito mais a entregar aí. E nossa audiência vai adorar. Irmão, aquele recadinho? Pessoal, compartilha, curte. Entra no algoritmo. Entra no algoritmo aí. Dá o like. Ajuda o algoritmo a expandir a consciência dele. A gente vai botar todas as... A gente vai botar todas as redes sociais e a descrição, até o link do evento, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio para facilitar aí, para vocês se encontrarem. Se você está ouvindo no Spotify, depois você pode ir no YouTube e pegar o link e já facilitar a sua vida aí, tá bom? Kátia, para as pessoas que querem te encontrar, que queiram te encontrar na rede, como é que você tem site, rede social, se pudesse deixar para eles, Ok. como é que faz? Meu Instagram é Kátia Simeonato, Kátia com C, Simeonato com S. Canal do YouTube Ser Felicidade. E é isso. Maravilhoso. Tem meu Spotify também, Kátia Simeonato. Obrigado, tá? De coração. E agradeço muito, foi muito divertido. E eu adorei esse microfone aqui, essa coisa toda, muito divertido. Conhecer vocês foi uma graça. Adorei, me apaixonei. Obrigado. É um pouco de carência que eu tinha. Eu precisava externar essa carência. E agradeço a audiência também. Um beijo para todo mundo. Obrigado, viu? Você é maravilhosa. Muito obrigado. Muito Galera, a obrigado. gente tá arrebentando com os convidados, né? Diz aí. Pô, cara, cada episódio melhor que o outro, eu não tô aguentando. Ai, obrigado, irmão. Valeu, Um Beda. prazer mais uma vez estar aqui contigo. Igualmente. Você é o amor da minha vida. Você também. Obrigado. Kátia. Um beijo, galera. Beijo. Namastê. Até mais. Namastê. Ai, foi gostoso, né? Foi muito